Estenda as suas mãos para cá, em nome de Jesus. Vamos orar pela vida da Dani. Senhor, nós abençoamos a Dani nessa noite. Pai, que o coração e a mente dela esteja cativa à Tua palavra, Senhor, porque a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Senhor, que o nosso coração também seja como uma terra fértil, Senhor, para entender e praticar tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, mais uma vez, com poder e graça, usa a Tua serva nessa noite, Senhor. Abençoe a vida dela, derrame graça, unção do Senhor sobre a vida dela mais uma vez. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amém. Boa noite, igreja. A paz. Pensei em trazer uma mensagem. Um tempo a gente estava estudando isso na salinha das crianças. E aí, quando eu confirmei que eu ia pregar essa semana, me veio essa passagem na cabeça. Queria ler com os irmãos, Filipenses, capítulo 3. Eu acho que, deixa eu colocar no vídeo aqui. O contexto dessa carta, né? Paulo estava preso, mas ainda assim é considerada a carta mais alegre de Paulo, glória a Deus. E nessa carta, a gente vai ler o capítulo 3, por isso que eu estou dando contexto, tá? Paulo está falando a uma igreja que está sofrendo perseguição, e dentro dela estão tendo perseguições. Então, estão tendo divisões. Essas divisões, visões teológicas diferentes e tudo mais, e aí a gente sabe que costuma dar dor de cabeça esse negócio, né? Vamos ler Filipenses, capítulo 3, do verso 1 em diante. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever a vocês as mesmas coisas não é problema para mim, e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão. Nós, os que servimos a Deus em espírito, nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Embora eu mesmo tenha razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Contudo, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem por meio da fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, tornando-me como ele na sua morte, para que, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha o alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Seja como for, vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Amém. Obrigado, Jesus, essa é a tua palavra. Deus, que em nome de Jesus eu não só consiga passar, mas que eu tenha amor e temor diante dela, Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. O jeito que eu sei pregar, e eu nem sei se é bom, mas é ir lendo e falando sobre, porque
meu marido estava falando assim, amor, você vai fazer uma pregação expositiva, temática? Eu falei, eu acho que é o que Jesus falou comigo. Então, vamos voltar lá no versículo 1. Versículo 1, Paulo, preso, né? Falando aos irmãos para que eles se alegrassem no Senhor. O Célio acabou de falar isso, né, na hora do dízimo e da oferta. Tem uma alegria que vem do Senhor, da confiança nele. E essa alegria, ela é extremamente diferente do que as alegrias que o mundo nos traz. E a gente está lendo o livro do Mateus Alves, né, e vai falar sobre vários filtros que a gente enxerga Jesus e tudo mais. E eu fiquei pensando isso dentro do coração. Quais filtros que a gente conseguiu colocar na nossa mente que a gente não consegue se alegrar, única e exclusivamente por causa de quem o Senhor é, ou pela obra dele em nós. Né? Sempre tem que vir com algo a mais. Paulo está falando para uma igreja perseguida, dividida, mas ainda assim uma igreja amorosa. E assim, eu oro para que, mesmo que a gente passe talvez por algumas dificuldades, que esse olhar de alegria única e exclusiva no Senhor não se perca no meio de nós. No versículo 2 e 3, Paulo fala para que a gente tenha cuidado, né? Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Nessa época, tinham muitos judaizantes, né? Que aí gostavam de pregar coisas que você precisava fazer para ser salvo. Parece muito com os dias de hoje, né? A gente ter que fazer muitas coisas para alcançar a salvação. E a gente, por mais que a gente ache engraçado, ou a gente já tenha visto muito sobre isso, a gente teve uma conferência agora, esse fim de semana, sobre falsos mestres. Eu fiquei com isso na minha cabeça porque eu acho que cada um de vocês vai se lembrar, assim, que a nossa igreja tem muita coisa para fazer, né? Biblicamente falando. A gente tem uma igreja para construir, a gente tem um evangelho para pregar, mas ainda assim, nós como irmãos mesmo, a gente ainda cai tanta coisa que é tão pequena comparada à obra do Senhor. E aí eu fiquei pensando, né? Eles estavam sofrendo perseguições, mas ainda assim, tinha gente dando ouvido à regra que não estava ensinada para eles. Eles estavam, pelo que eu estudei, a igreja de Filipe foi a primeira igreja na Europa. E aí, ou seja, é a primeira igreja em um lugar onde o evangelho não é pregado. Pelo menos na minha cabeça, eu imagino que o foco seja, eu preciso fazer esse evangelho ser expandido. E aí, não, eles estão ali brigando para saber quem que ia circuncidar e quem não ia, né? E aí eu lembro muito da gente, assim, não porque a gente está querendo circuncidar, né? Ninguém, mas quanto que a gente gasta tempo focando nessas coisas que são tão pequenas e não importantes para a fé, sendo que a gente tem que pregar o evangelho, fazer o reino do Senhor ser expandido. Olha, a gente tem... Aqui não pode ser a primeira igreja de Lagoa Santa, mas é a primeira igreja da rua daqui para lá. Né? Da rua daqui para lá, nós somos a primeira igreja. Então, assim, ainda tem espaço para que a gente não se gaste tempo ou se distraia em outras coisas. A gente tem o evangelho para ser pregado, expandido. E eu me lembrei também de pessoas que ensinam falsas doutrinas e tudo mais. E eu lembrei de um caso de quando eu era adolescente. E eu tinha comprado minha primeira pulseirinha de semijoia com salário, né? Estava toda feliz. Fui para o culto em uma igreja pentecostal. E nessa época só eu que ia nessa igreja. Mas foi a igreja que eu nasci, assim. E aí, o pastor estava pregando sobre o nosso coração estar no Senhor. E aí, assim, eu acho que como toda igreja que prega prosperidade, vai te falar sobre você ter um foco no Senhor e no final te pede dinheiro. E chamou os pastores na frente, pediu para que nós honrássemos os pastores. E na época eu fazia tanta coisa na igreja, mas eu não sentia que eu estava honrando o suficiente, né? E aí ele foi falar que a gente tinha que dar o nosso melhor para Deus e o melhor para servir a igreja. Só que ele focou na parte de dinheiro. Então ele falou assim, olha, todo mundo da igreja vai fazer um voto. E aí todo mundo vai dar a coisa mais cara, mais assim, importante que você tem. E justo no dia eu estava com a pulseirinha. Aí fiquei olhando para a pulseira e falei, oh, Deus, eu preciso te servir. Olha que você vê o nível de manipulação. De achar que aquela pulseirinha ia me deixar um nível mais alto com o Senhor, ou que eu estaria honrando
O nome de Deus com a pulseirinha. E a pastora rica, gente, ele botox, ela deve ter olhado para a pulseira e falado assim, não vale R$ 5. Eu saí com uma dor dessa pulseira, e depois eu falei assim, nem se fosse para o Senhor, acho que a dor já tinha feito não valer nada, né? Mas, assim, quantas vezes que a gente foca nessas coisas pequenas, que nem bíblicas são, ao invés de focar em realmente seguir a palavra do Senhor, viver esse evangelho e não só pregar para o vizinho, mas dentro da nossa casa, com quem a gente está. Né? Logo em sequência, no versículo 4-6, essa parte falou muito comigo, gente, porque eu vivi muito isso. Paulo diz sobre como as pessoas se vangloriavam na própria carne, né? Ou seja, nos próprios feitos. E aí Paulo vai falar sobre os próprios feitos dele. Né? Quando chega no versículo 5, por exemplo, ele fala assim, hebreu dos hebreus, quanto à lei, eu fui fariseu, ou seja, mais conhecedor. Quanto ao zelo, eu fui perseguidor da igreja, que ele considerava mal. Quanto à justiça que há na lei, ele era irrepreensível. E o bom é que, logo em sequência, contudo, para mim, era lucro. O que era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Aos olhos do mundo, muitos de nós já tivemos sucesso. Né? Sucesso no trabalho, sucesso na escola e tudo mais. E essas coisas, às vezes, eu acho que ainda nos assombram. Paulo era uma pessoa que tinha muito conhecimento. E ele tinha destaque no povo dele. Mas, quando ele decidiu e foi encontrado por Jesus, ele teve que passar por uma mudança de mente. E não só essa mudança de mente fez com que ele abrisse mão disso. Ele considera tudo perda, ou seja, foi perda de tempo. E, assim, eu não sei vocês, mas eu tenho N histórias de pessoas que eu conheço que têm um orgulho gigante de uma vida em que deveria ter sido considerado perda. Eu lembrei de alguns casos. Bom, não tem ninguém aqui dessas histórias, eu não vou falar, não. Eu lembro que quando eu era jovem também, quando eu era adolescente, a gente vinha para um culto de carona com o irmão da igreja, eu e algumas amigas, e aí eu acho que o rapaz queria se mostrar, né? E aí ele falou assim, gente, esse carro agora é para a glória de Deus, mas aqui tinha um tanto de mulher. Vinha no som alto, e aí eu fui ficando com uma vergonha, e ele contando com uma alegria tão grande, mas tão grande. E aí eu falei assim, caramba, não é possível que ele não arrependeu, né? Porque eu não teria facilidade de contar um pecado assim, muito menos de ter alegria em contar isso. Um amigo do trabalho, há pouco tempo, estava contando como que ele mudou, né? E aí ele foi contar que traía todas as namoradas que ele namorou. Só que ele contou com tanta alegria, parecia que ele estava com uma saudade tão grande, que eu falei assim, gente, eu acho que ele não arrependeu, acho que teve alguma coisa que ele teve que parar. E a gente tem muitas histórias assim de se sentir orgulhoso por aquilo que fazia, que feria o próprio nome de Cristo, ou que feria o seu relacionamento com o Senhor. Paulo considerou tudo perda, mesmo coisas que ele pudesse se orgulhar. Uma formação, um alto nível de trabalho, né? Às vezes você é um gerente, você é um diretor, e muito bom, muito que bom. Mas, comparado ao reino, isso é tudo perda, se não for gasto para o Evangelho. Né? Eu achei muito interessante, porque, assim, aos olhos do mundo, praticamente tudo que é sucesso, normalmente, para o cristão, é perda. A gente vai ter que se habituar a isso. Muitas vezes, eu já vi pastores e pessoas assim mais sábias aconselhando moças, olha, não aceite se casar com alguém que não der, no mínimo, mais do que o seu pai te deu. E eu fico assim, gente, vai ser uma pessoa com muito dinheiro, mas pode ser uma pessoa infeliz. Porque de tudo que seu pai te deu, se a maior coisa foi realmente o dinheiro, não busque isso no seu casamento. Porque é realmente um problema. Mas aí é o que o mundo considera sucesso. Então, trazer essa mentalidade para o mundo é muito difícil. Mas para dentro da igreja, isso deveria ser prazeroso contar isso. Contar que você escolheu se casar com uma pessoa que tinha os olhos voltados para Jesus e que você o admirava por ser um cristão. Né? Contar que juntos vocês conseguiram conquistar muitas coisas. Isso é maravilhoso. Mas, assim, que a nossa prioridade fosse voltar os nossos olhos para o Senhor de verdade. Me dói muito porque eu sei que, logicamente, por muito tempo, tanto os meus olhos quanto os olhos de muitas pessoas que eu conheço estavam focadas nisso, mas que, mesmo nessas histórias, sendo engraçadas ou não, que os nossos pecados não sejam motivo de orgulho ou de saudade. Né?
Paulo vai falar claramente que o que era lucro agora é perda. No versículo 7 em diante, ele se diz como que ele se deleitou no Senhor. E que aquilo que ele fazia, hoje já não dá mais saudade. Ele tenta esquecer, ou ele vê que o que ele aprendeu agora e a vida que ele tem hoje com Cristo, ela é incomparável com o passado, com tudo o que passou. Muitos de nós, a gente tem facilidade de pegar cristãos como referência, né? E eu queria trazer esse ponto de reflexão para que a gente olhasse para essa essência desses cristãos. O que neles nos chama mais atenção, né? É a vestimenta, é a boa forma de falar, porque às vezes a pessoa ser muito eloquente, né? Ela sabe falar muito bem, às vezes impressiona. Ou é o sucesso, a fama, a quantidade de seguidores. Todas essas coisas, quem admira é o mundo. É maravilhoso, gente, é lógico. A gente olha para o Hernandes Dias Lopes, ele tem muitos seguidores. Mas a essência dele, quando ele abre a boca, a última coisa que ele fala é sobre vestimenta. É sobre curtidas, é sobre Instagram, é sobre qualquer coisa. É sobre Cristo, a essência é Cristo. E é tão importante a gente olhar para essa essência que talvez aquilo que a gente não valoriza, que está perto de nós, os nossos pastores, os nossos amigos, tem um olhar de santidade, de amor ao Senhor, muito maior do que quem a gente está olhando lá fora. Às vezes a pessoa está muito bem vestida, é uma mulher que aconselha muito bem, mas às vezes a base não está em Cristo. Às vezes é realmente só fala bem. Ou a pessoa se porta bem, né? Não tem problema nisso, irmãos. Eu estou falando assim, que não seja essa a nossa essência. Amém? No versículo 10, eu vou ler com vocês. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, tornando-me como a Ele na sua morte, para que, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo, para mim, ele dá a chave da caminhada cristã, que é entender. Eu entendi aquilo que eu passo, eu me arrependo, eu mudo de vida, e, a partir daí, eu quero conhecer mais a Cristo. Eu imagino que não exista um cristão que não queira realmente crescer em conhecimento de quem é Deus. E eu não estou falando de se aprofundar na doutrina reformada, estou falando do conhecimento da palavra do Senhor. Porque a essência do Evangelho vai estar escrita aqui. Até aqui vai explicar sobre o nosso relacionamento de oração, jejum, entrega ao Senhor. E, assim, não existe um cristão que não anseie por conhecer ao Deus de servir. A gente, querendo ou não, né, a faixa do cristianismo hoje está muito na moda. Não sei se vocês viralizou alguns vídeos deles falando que agora virou realmente comércio mesmo. Ser evangélico está no hype, né, está na moda. E é legal, parabéns, né, para nós, mas a verdade é que essa imagem que está ali na frente, gente, é assustadora aos nossos olhos. Pelo menos deveria ser, porque a última coisa que você vê falando é de Jesus. Jesus ressuscitado, Jesus que nos salvou. Fala de uma galera legal procurando uma boa comunidade, mas não fala daquilo que deveria ser a nossa essência, que é a devoção e a busca do conhecimento do Senhor. Paulo, gente, uma pessoa que foi perseguidor, mas logo se tornou o apóstolo que mais abriu igreja. O cara escreveu boa parte do Novo Testamento. E ainda assim ele diz, quero conhecer a Cristo. Será que ele não conhecia Cristo? É lógico que ele conhecia, mas uma pessoa, eu até anotei aqui, eu falei assim, cara, quanto mais você conhece a Cristo, mais você percebe que você precisa conhecer a Cristo. Quanto mais você conhece a Cristo, mais humildade você tem de assumir que você precisa conhecer a Cristo. Paulo, ele se coloca para os irmãos. Ele acaba de dizer, eu preciso conhecer o Senhor. Como que a gente conhece o Senhor? Através da palavra. Além da palavra, a gente tem, pela graça do Senhor, de viver num país em que a gente pode ter igreja, né? Aqui a gente tem ensinamentos semanais, né? A gente tem cultos, a gente tem encontros, e eu imagino que cada dia, assim, eu imagino que está desenhado para nós assim, vocês são indesculpáveis, porque vocês professam uma fé daquilo que vocês não conhecem. Então, se a gente conhece, a gente precisa ansiar por conhecer mais. Então, se a gente conhece, a gente anseia conhecer mais, é natural o desenho de congregar. Né? É natural a vida de igreja, querer servir,
né? Assim, quando a gente fala com os olhos cheios de alegria sobre a construção da igreja, sobre qualquer coisa, precisa vir no nosso coração, antes de tudo, o anseio pelo desenvolvimento do evangelho, por crescer. Porque a gente está, não pela igreja crescer, igreja Missão Ágape, é pela igreja invisível de Cristo. Crescer, se tornar uma igreja forte, cada vez mais. Não tem tablet, gente, não sei usar aquele negócio aí, é um monte de folha. Paulo, mesmo com tanta bagagem, mesmo com toda a vida, ele se diz ser um dos corredores, e ele prossegue para o alvo. No versículo 12 em diante, eu queria ler com vocês. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou que eu tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Pois para isso também fui alcançado por Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do celestial chamado de Deus em Jesus Cristo. E aí, eu queria atenção para esse versículo. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver essas coisas dessa forma. Todos nós que alcançamos a maturidade. Eu acho que foi esse versículo que me fez trazer essa mensagem, porque a gente está em uma sequência de se acostumar com arroz e feijão, e às vezes nem é um arroz tão legal, ou nem é um feijão tão legal assim. E aí a gente se acostuma, porque a gente não está buscando crescer no Senhor. Assim, eu estou falando isso a gente porque eu me incluo. Eu tenho a impressão e a certeza que cada vez que eu busco mais o Senhor, as coisas que estão descritas nos versículos para cima, elas têm que ser mais naturais. Eu até anotei algumas coisas, né? Largar o passado para trás, não me orgulhar da minha vida de pecado, buscar Cristo e permanecer buscando a Cristo, me alegrar no Senhor, na essência de quem é o Senhor, e ter cuidado para não me deixar envolver por falsos mestres. É uma carta para Filipe, cidade de Filipe. Mas eu tenho certeza que ela se encaixa na nossa vida. Eu preciso ter cuidado, porque se eu não tiver conhecimento e essa busca pela presença do Senhor, eu vou me deixar enganar uma hora ou outra. Eu não sei se vocês lembram quando o David Leonardo começou. Eu gostava pra caramba, gente. Eu chorei com a pregação do burro, no dia que ele foi na Lagoinha, um burrinho falante. E aí, assim, tem muitos anos, não me orgulho, mas eu penso assim, cara, será que hoje eu vejo de novo essa pregação, será que eu ia me emocionar ainda com o evangelho sendo distorcido? Beleza. Há 6 anos atrás, eu ouvia Vitor Azevedo, porque a pregação era legalzinha. Mas até hoje eu estou ouvindo Vitor Azevedo. Estou dando exemplos de pregadores que pregam um evangelho ruim, que vão fazer mal para a nossa fé. A maturidade, ela precisa ser alcançada. Paulo está aqui dizendo, todos nós que alcançamos a maturidade. Então, essas coisas, eu imagino que todos nós precisamos ver as coisas dessa forma. De que a gente precisa aprender a largar o passado para trás. Morreu, gente. A gente morreu e hoje a gente é nova criatura. Mas a gente ainda se orgulha de um passado podre, cara. Um passado constrangedor. E que a gente ainda tem a alegria de contar. E de ainda contar e achando legal. Porque eu não sei se vocês já perceberam, todas as histórias que a gente conta de pecado antigo, a gente acha legal. Não é legal. Paulo considera como esterco. E a gente está rindo. A gente junta um tanto de crente para rir do pecado que a gente estava ali fazendo. Que a gente estava olhando para a cruz e falando assim, isso aí, mata. E eu estou com orgulho desse pecado. Que, em nome de Jesus, gente, que isso envergonhe tanto o meu coração quanto o de cada irmão, não com o intuito de acusação, mas de entender que existe um espaço, um momento que a gente vai ter que crescer. Existe um momento que a gente vai ter que parar de discutir coisa besta, parar de brigar por causa que eu acho que tal dia a irmã olhou para mim e não me cumprimentou. Vai lá, irmão, cumprimenta. Sabe? Nossa, talvez algum dia o pastor não me deu oportunidade. Você precisa mesmo de oportunidade para exercer sua fé? Você precisa desse espaço? Porque talvez isso está sendo um palco para você. Gente, eu tenho pavor de estar aqui em cima. Deus sabe que, assim, é a maior dificuldade que eu tenho. Eu prefiro 1000 vezes ficar com as crianças lá.
E, assim, Deus sabe, Deus abençoe, vai acabar. Mas, assim, cara, será mesmo que, se um dia o pastor me chamar, eu me sentir muito feliz e orgulhosa, será que isso não está errado, não? Será que a minha essência, o meu coração, ele não deveria estar buscando por algo mais maduro diante de Deus do que um palco? Eu não estou falando que isso aqui é um palco, de maneira nenhuma. Mas, se a gente não tiver um coração voltado para o Senhor, pode se tornar. E falando em maturidade, queria contar uns testemunhos, aproveitar que o Maurício não está aqui. Porque eu vou falar dele, né? Aí ele não está aqui, tá bom. Oi, gente, a gente brinca sobre maturidade, fala... É muito fácil, né, falar do outro, mas aí eu vou falar de dentro da minha casa. Eu casei com uma ideia muito Disney de relacionamento. Então, tudo tinha que ser muito perfeito. Então, assim, no início, eu sofri muito com essa ideia de esperar algo e não falar esse algo que eu esperava. E Maurício não era o príncipe da Disney. Eu sei que ele é muito bonito, mas ele não era o príncipe da Disney. Então, assim... Não é, né, pastor? Não é. Mas, assim... E Maurício, gente, eu até anotei a palavra. Maurício é extremamente enérgico com as coisas. Enérgico. Então, eu assustava, velho. Qualquer coisa eu falava assim, uai, não é isso aqui que eu queria. Eu lembro de ter dia que eu pensei, eu vou ligar para minha mãe e perguntar se ela me aceita. Aí eu falei, não vou fazer isso. Mas, eu me lembrei de, no primeiro ano de casado, nos primeiros meses, gente, eu esqueci completamente de pagar a conta de luz. Um dia, Maurício tomando banho, pagou a luz. Gente, nós ficamos sem luz e brigado. Porque eu esqueci e eu que mexo com as finanças, o negócio de organizar. Aí, Maurício falou assim, amor, você esqueceu. Eu falei, eu esqueci. Pensa se o senhor me entendeu, que eu só esqueci. E aí ficou falando. E eu falei, meu Deus do céu. Eu já estava nervosa, sem poder tomar banho e ainda brigada. Isso foi há quase 5 anos atrás. Deu mês passado. Eu esqueci. Uma conta atrasada, esse amigo foi lá. Pum. Ele me mandou mensagem que a luz apagou. Veio o trauma lá do início do casamento. Eu falei assim, eu vou brigar com o Maurício a noite inteira. Eu fiquei preocupada da hora que a luz pagou até eu chegar. Eu falei assim, esse homem vai me xingar todo. E aí, Maurício mudou demais. Aí falou, amor, beleza, vamos ver uns filmes. Aí a gente ia para casa, aí eu ia para casa, aí falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos no cinema, que aí a gente carrega o celular na estação, dá para dormir e trabalhar no outro dia, aí a gente foi no cinema, sem luz. Porque era uma conta, eu paguei a conta e falei, e aí? Sem amigo não foi, então vamos no cinema. Fomos no cinema. Aí voltamos, carregamos o celular. Gente, 15 dias tranquilo, nós não brigamos uma vez. Eu fiquei nervosa um dia, ele não falou, uai, você está nervosa por causa de luz? Aí eu falei assim, mudaram meu marido. Eu falei, glória a Deus. Isso é um testemunho, gente, graças a Deus. Maurício mudou muito. Mas eu ri porque não é à toa que ele cresceu nisso. Eu posso dar toda a glória ao casamento e ao dia a dia, mas não é, gente, vem da palavra de Deus. Porque, assim, se algo que transforma as pessoas e que transforma o casamento é ter conhecimento da palavra e buscar o Senhor. E, graças a Deus, isso eu posso ser puxar-saco, porque eu sei que é uma pessoa que busca o Senhor mesmo, de estudar e de orar e de me cobrar incansavelmente sobre isso. E, assim, como que mudou? Né? Aí, às vezes, as pessoas... E a gente mesmo espera essa mudança dentro de casa. E, às vezes, a gente precisava realmente só voltar os nossos olhos para o Senhor. Não com o propósito de melhorar um dia que tivesse sem luz, mas com o propósito de entender que, com o Senhor no barco, é muito mais tranquilo. Com o Senhor caminhando com a gente, e a gente buscando esse amadurecer, fica mais tranquilo de levar a vida, porque não é mais isso aqui que é tão importante comparado ao reino. Aí você fala assim, um dia sem luz, aí Maurício falou assim, amor, abre a geladeira, olha as roupas, a gente tem tudo, Deus tem abençoado em tudo. É 2 dias. Há 5 anos atrás não era essa a nossa mentalidade. Mas, assim, por que eu tenho alegria de contar uma história dessa? Porque eu sei que é o Senhor que fez essa obra. É o Senhor que cuida do nosso coração a ponto de, das coisas terrenas, a gente vai ter desgaste. Gente, não é um casamento perfeito, longe disso.
E eu não quero passar isso para vocês, que não existe. Mas eu quero dizer que, com o Senhor, as coisas são aperfeiçoadas. Dá para ter alegria de contar uma melhora, porque eu sei que ela não veio do fim em si mesmo. Veio do conhecimento do Senhor. E essa alegria, eu queria incentivar os irmãos, porque essa mansidão e esse zelo, ele só vem conhecendo o Senhor Jesus. Paulo, no capítulo 17, ele fala, irmãos, sigam unidos o meu exemplo. Observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Que a gente se espelhe em pessoas, em irmãos, nos nossos pastores, que vivem realmente essa vida, que eles tenham zelo contra falsos mestres, que eles se alegrem diante da presença do Senhor, porque mesmo em um dia de tristeza, há uma alegria que não acaba, porque a esperança da vida eterna é eterna. Que a gente tenha alegria de olhar para a palavra do Senhor e falar, eu posso me deleitar nessa palavra dia após dia, e se eu ler o mesmo capítulo todos os dias, o Senhor vai me dar novas e novas revelações, porque a palavra dele viva, e eu tenho acesso a essa palavra viva. Que, em nome de Jesus, que o nosso coração ele busque essa maturidade que provém do Senhor. Não preciso te dar a chave de como conseguir maturidade, mas a verdade é que a chave está na busca pelo Senhor Jesus. Que a gente busque isso. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, obrigada, Pai. Obrigada por cuidar de nós. Deus, que em nome de Jesus, que o nosso coração aprenda cada dia mais que a gente precisa te buscar, Deus. Deus, que em nome de Jesus a gente tenha temor de ler a Tua palavra e buscar a prática dela. Deus, eu te peço, Pai, para que em nome de Jesus cada irmão vá para casa tendo a segurança da salvação e tendo no coração de que é possível que a gente cresça e amadureça no Senhor através do próprio Senhor, Jesus Cristo, que nos deu essa palavra. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor é bom. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você pode aplaudir o Senhor pela vida da Dani, irmãos? Aleluia. Possamos guardar essa palavra no nosso coração. Amém? A tribulação, ela vem para nos aperfeiçoar. Amém, meus irmãos? Vamos para as nossas casas, em nome de Jesus. Amém? Estenda suas mãos. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e que as duas consolações do nosso amigo Espírito Santo esteja e seja com aquele que crê. Você crê, diz amém? Ide para casa, que o Senhor vos abençoe. Até o próximo culto, irmãos. Em nome de Jesus.